Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso, e você está no curso livre gratuito de Teologia aqui no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva, chame o máximo possível de amigos seus para também se inscreverem no canal, porque todos estando inscritos no canal estarão inscritos automaticamente no curso livre gratuito de Teologia, aqui no canal Teologia Didática. Se você quiser, solicite para a gente a sua matéria digital em PDF pelo WhatsApp 439-2001-2860, mande uma mensagem de texto ou áudio e solicite a sua matéria digital em PDF. Você pode solicitar também a sua credencial teólogo. Solicite a sua credencial teólogo, tá bem? Em PVC, ela é vitalícia, não precisa mais ficar renovando a cada ano, tá bom? Então você solicite a sua credencial. Quem pode ter credenciais? Os que podem possuir a credencial teólogo são os que estão estudando teologia, que são alunos ativos, tanto aqui do Instituto Bíblico, quanto de um outro instituto, de um outro seminário, mas tem que comprovar que está fazendo teologia, ou então comprovar que já concluiu algum nível de teologia, como por exemplo básico em teologia, então vai mandar para a gente o print do certificado e então nós vamos estar enviando a sua credencial teólogo. Tem um custo de apenas R$100, já validado em todo o território nacional, assinado pelo reitor do Instituto Bíblico, tá bem? Se você quiser, pode também solicitar para a gente o provão se você concluiu mínimo 12 matérias assistidas, peça o seu provão. Ao você concluir o provão e tirar 7 pelo menos, você pode solicitar o seu certificado e a gente vai estar enviando para a sua residência a conclusão do certificado de conclusão do primeiro nível de teologia do canal Teologia Didática, e aí você poderá estar então já comprovando que você concluiu pelo menos um nível de teologia, tá bem? Então, peça pra gente no 439-2001-2860. Você pode solicitar também pra gente informações se você não concluiu os seus estudos. Para quem não concluiu os seus estudos, solicite pra gente e nós vamos estar enviando para você uma forma, né, indicando um colégio que tem uma plataforma digital onde você vai estar estudando e concluindo os seus estudos fundamental e médio e vai receber o seu certificado de conclusão do seu estudo. É um colégio validado, formalizado, reconhecido pelo MEC, e você poderá estar estudando de 6 a 10 meses, você conclui o ensino médio e poderá estar entrando na tão sonhada faculdade, tá bom? Qual é o valor? O valor para você concluir fundamental e médio, ou para quem já fez o fundamental, concluir o ensino médio, é uma entrada mais 10 vezes de R$125. Uma entrada mais 10 vezes de R$125, você poderá estar concluindo os seus estudos. Tá bem? Então não perca tempo. Cada um que está aqui inscrito aqui no canal e não concluiu os seus estudos ainda, eis a oportunidade agora. Tá certo? Nós estamos no terceiro nível de teologia no canal Teologia Didática e nós estamos estudando sobre fruto do Espírito. E nós vamos estar falando um pouco sobre metamorfose. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma borboleta põe alguns ovos numa folha de árvore. Depois de alguns dias surgem algumas pequenas lagartas. As pequenas lagartas começam a crescer até ficarem adultas. A partir daí começam a tecer alguns invólucros, chamados casulos, em volta de si mesmas. Quando acabam de tecer os casulos, não são mais lagartas,
pois se transformam em crisálidas. Mas alguns dias as crisálidas dentro dos casulos começam a se mexer, fazendo uma série de movimentos contorcionistas para se libertarem do casulo. Finalmente se libertam, aparecendo como lindas e felizes borboletas, embelezando todo um jardim. Todo esse processo é chamado de metamorfose ou transformação. Paulo utilizou-se desse termo escrevendo para os Romanos, no capítulo 2 e versículo 2. Capítulo 12 e versículo 2. Transformai-vos. Poderia ser traduzido por metamorfose. A ideia de Paulo é a mesma da ilustração que nós falamos acima da borboleta. A definição da metamorfose, a santificação da vida, metamorfose na vida do crente, aquela série de transformações na vida cristã que ocorre desde o primeiro momento no Novo Testamento até a morte física. Durante toda a sua vida, o crente deve passar por tais mudanças. Caso contrário, não há metamorfose satisfatória. A metamorfose tem como finalidade santificar a vida do crente, como Paulo disse, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, para a astúcia com que conduzem ao erro, conforme Efésios 4, 13 a 14. A metamorfose tem a intenção de levar o crente à idade espiritual, adulta e também perfeita. O crente vive na terra em busca de transformação diária. Cada dia é uma oportunidade para mudanças rumo à santificação. A santificação é algo progressivo na vida do crente e exige muito esforço pessoal. A metamorfose do crente é a santificação proporcional ao tempo de vida cristã que ele possui. É de esperar que um crente com 20 anos de vida cristã possua muito mais estrutura espiritual e experiências com Deus do que um crente de 10 anos ou menos. A metamorfose, quando normal na vida do crente, leva a uma série de fatores, como a frutificação, a produção do fruto do Espírito. João 15, 19, Gálatas 5, 19 ao 23. Duas transformações importantes com a metamorfose. À medida em que o crente vai passando pelas transformações, pelas mudanças da vida, duas coisas acontecem, uma positiva e uma negativa. Na parte negativa, o crente vai deixando para trás, abandonando todas as coisas que lhe fazem sofrer, os erros do passado, pecados, defeitos, pensamentos contrários, princípios taxados pelo mundo sem Cristo, etc. Acontece uma santificação gradativa de tudo o que desagrada a Deus, vai ficando para trás. Paulo solicitou aos irmãos da sua época que não se conformassem com esse século. Paulo solicitou aos irmãos que não se amoldassem às paixões que antes tinham anteriormente, que levavam uma vida de ignorância. Paulo fala à igreja de Éfeso dos erros que são abandonados pelo crente que passa nesta vida pelo processo da metamorfose. Então, quem anda por metamorfose não anda como gentios, não se metem em confusões como gentios, não mentem como gentios, não se iram facilmente como gentios, não dão lugar ao diabo como gentios, não furtam como gentios, não têm pensamento de linguajar obsceno como gentios, não entristece o Espírito Santo como gentios, não é amargurado, não é melancólico como gentios, não blasfema contra o Espírito Santo, não suspeita mal de ninguém, não é contencioso, não é malicioso, não faz conversações torpes, não faz chocarrices, não junta-se com aquele que está errado. Paulo fala aos Colossenses e lista outra série de erros que o crente abandona após passar pelo processo da metamorfose. Primeiro, abandona totalmente a prostituição.
nem mantém amizade com adúlteros, abomina a impureza sexual, homossexualismos em geral e etc. Abandona a lascívia, abandona a amizade com o lascivo, abandona todo o desejo maligno de suicídio, quer de morte prematura ou não, abandona todo tipo de idolatria, inclusive as cristianizadas, abandona toda a sensação de indignação contra alguém, abandona todo o sectarismo, abandona todo tipo de maldade contra o seu próximo, abandona todo tipo de maledicência, abandona todo desrespeito e irreverência na igreja e contra a sua liderança. Dessa forma, um processo de limpeza espiritual, uma correção de caráter acontece na vida do crente e, ao mesmo tempo, acontece a santificação positiva. O crente vai sendo edificado, construído pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele vai aprendendo a viver nos moldes de Deus e conquistando as virtudes cristãs. Essas virtudes não são naturais, e sim divinas. É uma capacitação para o crente representar Deus na terra. Paulo lista essas virtudes que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pedro lista outras listas que falam de diligência, fé, conhecimento, persistência, perseverança e fraternidade. O escritor de Provérbios também lista algumas virtudes que são prudentes, habilidade, temor, equidade, bom siso, honra, retidão, humildade, discrição, integridade. Concluímos, pois, que a metamorfose é aquela transformação contínua na vida do crente, enquanto estiver no período terrenal, desse seu encontro com Cristo até a morte física ou o arrebatamento da igreja. Essa transformação tem a finalidade de santificar o crente para que esse se enquadre nos moldes de Deus, viva feliz na terra e represente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus o Cristo. E o fracasso da metamorfose? É uma grande decepção observar que a maioria dos crentes salvos não passam por esse processo de metamorfose. Outros, a metamorfose é tão lenta na vida dele, desproporcional, que não se nota diferenças no dia a dia desse crente. Encontramos crentes com 20 anos de vida cristã, que são exatamente como no início. Paulo chama tais crentes de crentes carnais. São crentes retardados espiritualmente, derrotados, fracos, problemáticos, cheios de pecados em sua vida, sem purificação. Esse tipo de situação é chamado de fracasso na metamorfose. Porque muitos crentes não passam pelo estado da metamorfose, a resposta a essa pergunta está no próprio texto de Paulo, quando disse: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos moldeis com os ditames do mundo, nem que estão sem Cristo. A ideia é que o mundo tem um esquema de vida que não se encaixa com os padrões estabelecidos pelo reino de Deus. Paulo está dizendo para o crente viver diferente dos moldes deste mundo. O mundo sem Cristo dita normas para todos os aspectos da sociedade, como religião, cultura, costumes, família, governo, educação, etc. Quando o crente entrega a sua vida para Deus, entretanto, continua seguindo os ditames do mundo sem Cristo. A metamorfose não processa satisfatoriamente nessa vida desse crente. Ele se transforma, ou seja, ele mantém-se como crente carnal, não há transformação. Por que o crente não pode viver uma vida cristã de acordo com os moldes deste mundo? A resposta está bem explícita na Bíblia Sagrada. O mundo é um sistema atual que jaz no maligno. 1 João 5,19. João utilizou-se do verbo jazer, ou jaz, porque tem a ideia de estar deitado como um morto. Paulo disse que o diabo é Deus deste mundo. Todo o seu esquema aplicado para esse mundo é diabólico. Paulo continua dizendo que antes de aceitarmos a Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo. A ideia de Paulo para curso é imaginar uma alavanche que leva todo mundo que está à sua volta e o destrói. Paulo conclui dizendo que éramos filhos da ira. Paulo fala de um mundo corrompido, isso indica algo estragado, sem condições de conserto. Diante de informações como as citadas acima, o que o crente deve fazer, senão não se conformar com este mundo? Romanos 12:2.
O crente que aceita Cristo não pertence mais a este mundo. Quando a pessoa aceita Cristo, estava pertencendo a este mundo mal. Agora aceitou a Cristo, não pode mais pertencer ao mundo tenebroso. Tudo agora muda e a pessoa muda de Senhor. Ela fica pertencendo ao Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo. A metamorfose é o processo divino para eliminar da vida da pessoa salva todo o mal alojado diante do período em que pertenceu a este mundo com um sistema diabólico. Acontece que a maioria dos crentes, quando aceitam a Jesus, aprendem muitas coisas boas sobre tradições, costumes locais, costumes religiosos, boas maneiras cristãs. Entretanto, falta-lhes o ensino sobre a necessidade da santificação, da metamorfose. Passam a viver como um pé no mundo e um pé na igreja. O sistema deste mundo corrompe a pessoa. O resultado para esse crente é uma vida cristã retardada ou uma metamorfose lenta. Nenhum pai sente alegria por possuir um filho retardado mental. Com nosso Deus não é diferente. Crentes que aceitam a Cristo, mas continuam na mesma situação, por faltar ensino bíblico aos novos convertidos sobre a necessidade de santificação e produção do fruto do Espírito, é que vemos crentes dentro da igreja e até obreiros nos santuários irados, bravos, iracundos, caluniadores, desrespeitadores, briguentos, maliciosos, perniciosos, avarentos, amantes do álcool, amantes do dinheiro, amantes de si mesmo, mente suja, depravada, palavra na sua boca torpe, lábios torpes, defraudadores, lascivos, ladrões dos dízimos e ofertas, infrutíferos no ganhar almas, invejosos, melindrosos, ignorantes, mal educados, sem conhecimento nenhum do mundo espiritual. Esses crentes com essas características acima vivem uma vida que dá pena, vivem emaranhados em 1001 problemas, são uma vergonha para o Evangelho de Jesus Cristo e para a igreja local. São verdadeiros mendigos espirituais. É totalmente impossível o crente passar pela metamorfose vivendo de acordo com os padrões deste mundo. Meio legal de passar pela metamorfose, o único meio legal do crente passar pela metamorfose é através da renovação da mente. Isso significa que alguma coisa deve ser tirada de nossa mente para dar lugar a uma outra coisa na mente. A pessoa, antes de aceitar a Jesus, tem implantado, gravado, arraigado o esquema de vida do mundo. É preciso tirar o esquema do mundo para dar lugar a um esquema do céu. Então, como tirar o esquema do mundo? Será que envolvendo-se em sistemas religiosos e filosóficos, conseguiremos abandonar o esquema do mundo? A resposta é claro que é não, pois os sistemas humanos estão cheios de influências deste mundo. A renovação da mente tem que ser alguma coisa que não seja relacionada com este mundo. O único meio de renovar é pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O único meio de renovar é lendo constantemente a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, que está na sua palavra. Ela é completa, perfeita, infalível. O seu valor tem sido comprovado pelos séculos dos séculos passados e será pelos séculos futuros. Nela encontramos um paradigma da vida de Deus, que Deus planejou para os seus filhos aqui na terra. A utilidade das Escrituras. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu que o Pai os santificasse através da palavra. A palavra de Deus edifica e dá herança para os santificados. Quantas pessoas em nossos dias querem santificação, entretanto não querem ler a palavra de Deus, não querem fazer um curso teológico. Sem um profundo estudo da palavra de Deus, é impossível o crente passar pelo processo da metamorfose. Então, estudar a palavra de Deus é provar o amor de Deus. A fidelidade a Deus faz o crente passar pela metamorfose. Então, o que é a palavra de Deus?
A palavra de Deus, ela está revelada em sua palavra. E ela quer dar para o crente uma vida abundante, uma vida completa, uma vida que venha tomar decisões em Cristo. E quando a pessoa está em Cristo, ele passou então pelo processo da metamorfose. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre gratuito de teologia no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva, chame o máximo possível de amigos seus para também se inscreverem no canal. E você poderá fazer também o curso direto pelo Instituto, 439-2001-2860. Quer fazer direto pelo Instituto? Mensalidade é R$70, apenas R$70, e você tem todo o suporte direto dos professores do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso, professores capacitados, são todos bacharelandos em teologia, tá bom? Então, se você quer concluir os seus estudos, fundamental e médio, ensino médio, entre em contato comigo, 439-2001-2860. Envie uma mensagem de texto ou áudio e nós vamos estar entrando em contato com você e vamos indicar um colégio para você estudar direto da sua casa sem sair da sua residência, tá certo? Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.